Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é uma aula de história. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 242. A mineração e o surgimento de cidades, atraídos pelo ouro. No Brasil colonial, a mineração, pessoal, é o trabalho de extração de substâncias minerais, que são retirados das minas. Então, a mineração, ela foi importante atividade econômica que contribuiu para a formação de várias das atuais cidades no interior do território. Essa atividade envolvia buscar ouro, um metal bastante valioso. Então, pessoal, o ouro ele era muito cobiçado pelos europeus, porque o ouro era muito utilizado como símbolos de riqueza e poder. Era muito utilizado nas coroas de reis e rainhas, nos altares das igrejas, nas joias e também na decoração de palácios da nobreza. Então, a atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando os bandeirantes descobriram ouro e pedras preciosas na região onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais. Então, pessoal, os bandeirantes eram pessoas que faziam parte das bandeiras, expedições realizadas no interior do território brasileiro entre os séculos XVI e XVIII, como tem aí no vocabulário abaixo. Os bandeirantes também atuaram na procura de pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil, certo? Continuando. Por volta de 1720, o ouro foi encontrado também em outras regiões do Brasil, como o atual estado de Goiás e Mato Grosso. Ao longo do século XVIII, milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil e também de Portugal foram para as regiões mineiras. Essas pessoas abriram caminhos e formaram arraiais e povoados próximos a Minas. Então, o arraial é uma pequena povoação geralmente simples e temporária, resultante do agrupamento de pessoas em um determinado lugar. Então, essas pessoas iam para essas regiões de Minas e formavam esses arraiais, né, esses agrupamentos de pessoas temporários só para trabalhar ali na mineração, atrás de ouro, prata, dos minérios. Muitos desses arraiais e povoados cresceram e se tornaram vilas e depois cidades, entre elas Sabará, Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e Congonhas do Campo, no atual estado de Minas Gerais. Cuiabá, no atual estado do Mato Grosso, e Vila Boa, no atual estado de Goiás. Página 243. As primeiras vilas e cidades mineiras. A exploração do ouro ocasionou um rápido crescimento da população na região das Minas durante o século XVIII. Grande parte das pessoas que foram para essa região passou a viver em vilas e cidades. As moradias das vilas e cidades mineiras eram quase sempre muito simples e rústicas, feitas de barro com a técnica de pau a pique, como já vimos no capítulo anterior. Algumas poucas moradias eram feitas de alvenaria. Grande parte da população da região das Minas vivia de maneira precária. A maioria dos produtos utilizados no dia a dia, como sal, tecidos e ferramentas para a mineração, era trazida de outras regiões do Brasil. Muitos desses produtos eram trazidos pelos tropeiros. Tropeiro, pessoal, é aquela pessoa que transporta produtos de uma região para outra, usando animais como meio de transporte de cargas, como vemos aí abaixo no vocabulário. Por causa das grandes distâncias percorridas e da demora das viagens, os produtos tornavam-se mais caros do que eram em outras regiões. As pessoas que conseguiram fazer fortuna foram principalmente os grandes comerciantes,
os donos de fazendas que forneciam alimentos para a população mineira e os tropeiros que vendiam alimentos, ferramentas e animais na região. Então, vemos aí abaixo uma representação dos tropeiros, né, ou arrieiros de Henry Chamberlain, de 1822. Então, entre os donos de minas, foram poucos os que enriqueceram. Parte do que eles ganhavam eram destinado ao pagamento de impostos ao governo português e outra parte era empregada, por exemplo, na compra de escravos, alimentos e ferramentas para a mineração. Então, pessoal, os que realmente, né, enriqueceram nessa época, nessa fase das cidades mineiras, né, nesse início das cidades mineiras, foram realmente os tropeiros, os donos de fazendas e os grandes comerciantes, certo? Página 244. Os habitantes das vilas e cidades mineiras. No século XVIII, as vilas e cidades mineiras eram habitadas por pessoas de diversas condições sociais e econômicas. Veja as ilustrações a seguir. Então, aí na primeira imagem. Algumas pessoas desfrutavam de melhores condições de vida, tinham uma boa alimentação e habitavam casas mais espaçosas. Entre essas pessoas estavam os altos funcionários do governo e oficiais militares, além dos grandes comerciantes e alguns ricos proprietários de minas. A ilustração acima representa um oficial das tropas militares coloniais. Agora aí na imagem abaixo. Havia também pessoas que realizavam diversas atividades profissionais, como artesãos, alfaiates, ferreiros, médicos e advogados. Esses trabalhadores eram pessoas livres ou ex-escravos. A ilustração acima representa um ourives, artesão que confeccionava artigos de ouro. Página 245. Terceira imagem. Os religiosos, como padres, freiras e frades, desfrutavam de grande prestígio junto à população, que era de maioria católica. A ilustração acima representa um padre celebrando uma missa. Além dessas pessoas livres, havia muitos escravos. Africanos escravizados eram trazidos da África e forçados a trabalhar. Eram responsáveis pela maior parte dos serviços na cidade e pelo trabalho nas minas. Então, vemos aí a imagem abaixo. Nas vilas e cidades, muitos escravizados trabalhavam nas casas, realizando serviços domésticos ou nas oficinas, fazendo artesanato. Nas ruas também trabalhavam como carregadores ou vendedores ambulantes e as mulheres como lavadeiras. A ilustração acima representa escravos trabalhando na pavimentação das ruas de uma cidade mineira. Próxima página 246. A arquitetura e arte das cidades mineiras. A riqueza gerada pelo ouro promoveu um grande desenvolvimento das cidades próximas às minas. Durante o período de mineração, que teve seu auge nos anos de 1700 e 1800, elas eram as mais ricas do Brasil. Algumas dessas cidades preservam até hoje, nos dias de hoje, muitas características daquele período. Então, vemos aí, na primeira imagem. Nas vilas e cidades mineiras foram erguidos diferentes tipos de construções. Algumas delas tinham 2 andares, muitas janelas e varandas estreitas, como é possível observar nessa fotografia atual da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Imagem abaixo aí, agora. O estilo do barroco mineiro na arquitetura das cidades pode ser percebido pela riqueza de detalhes na fachada da Igreja São Francisco de Assis, na cidade de Mariana, em Minas Gerais.
Então, o barroco mineiro, pessoal, significa que é um estilo artístico que se desenvolveu em Minas Gerais no período da mineração no século XVIII. Era caracterizado pelo forte apelo religioso e por suas obras arquitetônicas, que apresentavam um estilo marcado por formas curvas e pela utilização do ouro na decoração do interior das igrejas. Então, pessoal, essas cidades mineiras apresentam grandes riquezas culturais arquitetônicas provenientes da época da mineração, certo? Página 247. Então, vemos aí, pessoal, nessa imagem, o interior de uma igreja. Alguns mineradores faziam doações para as ordens religiosas. As doações geralmente eram utilizadas na construção de igrejas ou em sua decoração. Na fotografia vemos o altar decorado em ouro na capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então podemos ver aí que toda a igreja está adornada com ouro. Muitos artistas realizaram diversos trabalhos nas vilas e cidades mineiras. Entre eles, destacou-se Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho. Nascido em Vila Rica, atual Ouro Preto, Aleijadinho era filho de uma africana escravizada com um português e tornou-se um grande escultor e arquiteto. Dentre suas inúmeras obras, destacam-se o projeto e a decoração da Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Ouro Preto, e o conjunto de esculturas feitas em pedra-sabão, chamado Os Profetas, no pátio do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas do Campo. Então, vemos aí na imagem abaixo esculturas da obra Os Profetas, de Antônio Francisco Lisboa, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, que são feitas com a pedra-sabão. Que a pedra-sabão, como vocês podem ler aí abaixo no vocabulário, é um tipo de mineral bastante utilizado na produção de obras de arte, como esculturas e também na confecção de objetos domésticos e de decoração. Página 248. Para saber mais. Irmandades nas cidades mineiras. Uma outra forma de organização dos africanos eram as irmandades religiosas. Com origem na Europa medieval, as irmandades foram criadas com dois objetivos principais: o de devoção, propagando a doutrina católica, e o de caridade, dando assistência aos associados e seus familiares. Apesar de as irmandades serem instituições de origem europeia, direcionadas para a catequese católica, os africanos e seus descendentes conseguiram criar nas associações um espaço para cultivar suas culturas, pois nesses locais eram-lhes facilitados os contatos com seus companheiros de cor e de condição social. Além disso, elas foram importantes socialmente porque ofereciam assistência, ajudavam em momentos de dificuldade financeira, proporcionavam um enterro e uma sepultura dignos e colaboravam com a compra de alforria. Então, vemos aí na imagem abaixo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Tiradentes, Minas Gerais. Construída no século XVIII, essa igreja pertenceu a uma irmandade de escravos. Página 249. Atividades para a sala. Número 1. As ilustrações abaixo representam algumas pessoas que viviam nas cidades mineiras do século XVIII. Escreva no quadradinho o número correspondente à descrição das imagens. Então, temos aí uma escrava, um padre, um tropeiro e um artesão. Então, número 1. Pessoa que exercia quase todos os trabalhos domésticos nas cidades mineiras. 2. Viajante que transportava mercadorias de um local para o outro. 3. Religioso que possuía grande prestígio entre a população das cidades.
4, trabalhador livre ou ex-escravo. Então, vocês vão ler aí e colocar os números correspondentes aí nos quadradinhos. 2. Leia novamente o texto da seção para saber mais na página anterior sobre as irmandades religiosas. Em seguida, responda as questões. Letra A. De que forma as irmandades religiosas ajudavam seus associados? Letra B. Além da assistência aos associados, qual era o outro objetivo das irmandades? Então, aí vocês vão responder. Página 250, atividades para casa. Número 1. Nas casas das vilas e cidades do século XVIII, geralmente havia vários utensílios domésticos para atender às necessidades dos seus moradores. Observe alguns desses utensílios. Depois, relacione o nome desses utensílios com os textos correspondentes. Letra A. Objeto de origem indígena, feito de tecido e utilizado para repousar e para dormir. Esse objeto estava presente na maioria das casas. Letra B. Utensílio destinado à iluminação, composto de um recipiente que geralmente continha óleo e uma mecha de algodão na qual se põe fogo. Letra C. Utensílios domésticos utilizados para cozinhar os alimentos. Esses objetos podiam ser encontrados na maioria das moradias das vilas e cidades brasileiras. Letra D. Tipo de recipiente que era muito utilizado pelos colonizadores portugueses em diversas atividades domésticas. Ele geralmente era feito pelos indígenas e podia ser encontrado em muitas casas, desde as mais pobres até as mais ricas. Então, vocês vão relacionar aí o pequeno texto às imagens. Página 251, número 2. Preencha as lacunas nas frases sobre a vida nas cidades mineiras do século XVIII. Em seguida, encontre as palavras no diagrama. Letra A. Muitas pessoas saíram do litoral e foram em direção ao interior à procura de e pedras preciosas. Letra B. As pessoas que faziam expedições para o interior do Brasil eram chamadas de... Letra C. Os principais trabalhos nas cidades e nas minas eram feitos pelos... Letra D. A riqueza da mineração permitiu a construção de belos prédios e esculturas. O principal artista do período ficou conhecido como... Então, vocês vão colocar as respostas aí e procurar essas mesmas palavras no diagrama abaixo. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um beijo!